Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, querida, aí no seu lugar. Oh, Jesus, nós entregamos essa manhã nas tuas mãos. Obrigado por esse testemunho do Rafa. Obrigado por tanta transformação que o Senhor tem feito. Jesus, nos conduz essa manhã, Pai. Queremos entregar o íntimo dos nossos corações ao Senhor. Peço que toda preocupação fique lá fora nesse momento. Que toda ansiedade pelo amanhã, que todas as coisas que estão fora do nosso controle, a gente consiga entregar nas tuas mãos e descansar. Eu oro a Deus, eu oro ao Senhor nesse momento, Deus. Que o Senhor tranquilize as vidas das famílias aqui. Que seja um momento de ouvir a tua palavra, aprender da tua palavra. E que seja um momento, Senhor, em nome de Jesus, de receber daquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos conduzir. Nos dá um coração quebrantado, um coração entregue ao Senhor. Um coração que te ama sobre todas as coisas. Um coração que ama ouvir tua voz, que deseja verdadeiramente entender os teus caminhos, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez e nos conduz. Esse culto é seu. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vocês estão felizes? Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou feliz assim, mas minha manhã começou um pouco turbulenta. Porque vocês não sabem, além de todos os bonecos dos Star Wars, que vocês sabem, agora existe um novo membro na minha casa. Existe um canário belga na minha casa. É isso que fala? É assim o nome? E o canário belga precisa aprender a cantar. Então o canário belga tem um radinho que fica do lado da gaiola dele. Então o radinho canta, o canário belga aprende e minha cachorrinha late pro canário belga porque ela tá com ciúmes. Então eu preciso tirar a cobertinha do canário belga pela manhã, colocar o canário belga para fora, ligar a caixinha de som do canário belga, tudo isso me arrumar, vir para a igreja pregar. Daí o canário belga derruba toda a comida na parede e eu tenho que limpar a comida do canário belga. E eu ainda tenho que limpar a gaiola do canário belga, porque senão ele não gosta de lugar sujo, entendeu? Então fica lá, a caixinha de som canta e o canário belga imita a caixa. Então assim, a minha casa tá uma beleza. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei, o passarinho, na natureza não tem som? Ah, tem de outros passarinhos, né? Ah, entendi. Porque, gente, eu não sei se eu taco aquela caixinha na parede, o canário belga na parede, a minha cachorra na parede. Aqui não é cachorra, né? Taubaté é cachorra. Como que é aqui? Cachorra? Ah, sei lá, é isso aí mesmo. Então, vocês orem por mim, gente. Hoje eu fiquei com dó, porque a hora que eu tirei o paninho dele, que ele fica coberto durante a noite, ele começou a cantar. Falei, gente, não falta eu pegar amor nesse negócio, não é possível. Mas é isso, gente, deu tudo certo, sobrevivi. E 6 horas da tarde eu preciso tampar o canário belga. Então eu vou vir para o culto, hoje ele vai ser tampado algumas horas antes. Porque ele vai entrar em sono profundo um pouquinho antes. Ai, gente, minha vida é uma aventura. Se você é casado com alguém intenso, você vai me entender, amém? Mas os bonequinhos do Star Wars consegui. Estão todos aqui na igreja, só falta o maior. Orem por mim, eu vou conseguir trazer ele também. Queridos, agora falando sério, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Nesses dias, nessa mudança da igreja. Nesses dias que o Senhor tem feito tantas coisas, né? O Xande tem viajado muito. E eu confesso que no começo eu falei, Jesus, ai, mas acho que eu não queria que o Xande viajasse. Acho que ele deveria estar aqui, a gente está em mudança. Sabe, eu acho que ele deveria estar aqui, porque o Senhor... E o Senhor me constrangeu com uma palavra, Marcela, a igreja é minha. Quem conduz todas as coisas sou eu. Descansa o seu coração. Existem lugares que precisam da porção que ele carrega. E sabe o que eu vi naquele momento dentro do meu coração? Um pouco de orgulho. Um pouco de orgulho de achar que talvez o Xande tenha o poder de fazer alguma coisa. Talvez que a presença dele seja suficiente para mudar, para fazer alguma coisa. Eu comecei a perceber que dentro do meu coração podia haver uma certeza, uma confiança no lugar errado.
sendo que a minha confiança precisa estar no Senhor. E Jesus me levou para um lugar secreto, íntimo, dentro do meu coração, para conhecer os meus sentimentos, aquilo que muitas vezes passa como boas ações, sabe? Mas é uma preocupação com a igreja, mas é um zelo com a igreja e com as outras. E com aquilo que a gente pode levar, que não está aqui, mas está em outro lugar. E Jesus falou: Marcela, sonda o seu coração. A igreja não é feita por um homem, a igreja não é feita por uma pessoa, a igreja é conduzida pelo Senhor através da vida de muitas pessoas. E eu me constrangi diante do Senhor e falei: Deus, sonda o íntimo do meu coração, sonda o mais profundo do meu coração, porque verdadeiramente eu preciso ser santa. Porque às vezes as nossas boas ações são escondidas de orgulho, arrogância. As nossas boas ações são escondidas muitas vezes de acharmos que somos bons, suficientes. Se você puder abrir, por favor, em Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Coríntios, capítulo 8, versículo 21 diz assim: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Querido, reputação diante de Deus quer dizer o nosso futuro com Ele, a eternidade. Então nós preocupamos em agradar o Senhor, nos preocupamos em fazer o que é certo, porque queremos agradar o Senhor. E existe ainda a reputação perante os homens, que é o quê? É o que eles veem e falam de nós. E a gente cai num lugar muitas vezes assim: eu não me importo com o que digam, o que falam. O que a pessoa pensa de mim é um problema dela. Não é assim? É um problema dela. Eu preciso estar bem com o Senhor, mas segundo Coríntios diz o quê? Faça o que é correto não somente aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Há muitos anos atrás, nós compramos o nosso primeiro carro. Era um casinho desse mais novo, sem ser a baratinha, um depois, sabe? Não sei explicar, isso aí mesmo, que vocês entenderam. E a gente comprou, a gente foi muito abençoado na compra daquele carro. E a gente foi vender, porque o Senhor estava abençoando. E a Malu nasceu, e não cabia o carrinho dela no carro. O Xande é muito grandão, não cabia o bebê conforto atrás dele. E a gente falou: vamos trocar, vamos orar, o Senhor vai nos abençoar. E a gente viu um casal da igreja que queria comprar um carro. E a gente disse: assim como o Senhor nos abençoou, vamos abençoar esse casal. Então conversamos com o casal, era um casal que estava começando a igreja, amigo do Xande há muitos anos. E a gente foi, conversou, eles: não, eu quero comprar esse carro, amém. Nisso a gente negociou todas as coisas, a gente assinou o documento e deu o documento assinado para esse casal. E a gente estava abençoando, eu não me lembro, mas eu lembro assim, que a gente tinha realmente perdido muito naquela negociação, porque a gente queria abençoar aquele casal, abençoar aquela vida, assim como nós tínhamos sido abençoados. E passou alguns dias, essa pessoa me liga e fala: Marcela, eu preciso do recibo. Daí eu falei: não, mas eu entreguei o recibo assinado para você. Eu lembro que o Xande trabalhava, não conseguia ir até o cartório, a gente reconheceu, entregou. Eu não me lembro, lembro que eu falei: eu entreguei o recibo para você, junto com o documento do carro. Não entregou, não. Daí eu falei: Xande, mas eu entreguei o documento. Eu sou muito justiceira, quem me conhece sabe. Eu não gosto de injustiça, eu quero proteger todo mundo. E daí eu falei: Xande, eu entreguei. Ele falou: eu sei que você entregou. Eu falei: olha, eu entreguei para você, procura aí. Se não vê, como é que vai fazer? Porque eu entreguei para você. E dessa pessoa foi para o Facebook na época e escreveu lá: líder, você que está na igreja, você deveria não mentir. Está aí na Poema mentindo, enganando as pessoas, tal. Faltou marcar meu nome. E eu cheguei em casa aquele dia arrasada. Eu falei: Xande, nós entregamos, nós abençoamos, não é justo. E o carro, como era financiado, ele estava no nome do banco, né? Então assim, tinha que pedir para o banco emitir uma segunda via, era burocrático para conseguir essa segunda via. Daí nós sentamos em casa, oramos e Jesus falou para a gente: paga esse preço.
Falei, Xande, só que era uma época muito difícil. Tudo que a gente tinha dado nesse carro novo. A gente estava muito apertado. Naquela semana a gente não tinha. E ia ficar muito caro para fazer a segunda via daquele documento, pedir para o banco, enfim. E daí nós fomos, começamos a orar. Deus, o Senhor vai fazer. Ligamos, olha, nos desculpe então, se a gente não entregou esse documento para você. A gente pode ter sido enganado. A gente vai pagar, espera essa semana, a gente vai pagar e vai pedir a segunda via do documento. E eu lembro que naquela semana um irmão da igreja nos ligou e falou, Xande, tudo bem? Cara, na época não tinha Pix, falou, olha, eu queria te dar essa quantia em dinheiro. Jesus tocou no meu coração e a quantia era exatamente o valor para tirar a segunda via do recibo do carro. Resumindo a história, a gente pagou, tirou a segunda via, esse casal transferiu o carro, deu tudo certo. E deixa eu te falar uma coisa, hoje eles estão na igreja, tão bem, o Senhor restaurou a vida deles, a família, tiveram outro filho, quando vem para Curitiba, vem visitar a gente. O que eu quero te dizer, você precisa sim, derramar o Senhor nas suas atitudes dentro e fora da igreja. Só que às vezes você precisa verificar e do seu coração, sondar o seu coração, se as suas boas ações não está escondendo um orgulho e uma arrogância, porque você não quer perder. Larga os tacos aqui em Curitiba, o quê? Larga os bets. Larga os bets, querido. Existe um nome de Jesus a ser glorificado. Então eu farei o correto diante do céu e diante da terra. Porque minha reputação será com Deus na eternidade, mas os meus irmãos verão Deus aqui na terra. Você consegue entender isso? Coríntios, ainda no Coríntios 2, versículo 3 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que responsabilidade! Escrita em corações humanos. Ontem a Malu foi no shopping com a Eloá, com a Lolo, a Tânia e o Fernando levaram ela para passear um pouquinho. E de repente, quando eles olham, tinha uma moça chorando. E a Malu, a Eloá e a Lolo estavam orando por essa pessoa no meio do shopping. Essa mulher tinha acabado de receber a notícia que a avó tinha morrido. E ela começou a chorar. E elas ficaram impacientes. Por que aquela mulher está chorando? E 3 menininhas de 10, 11 anos, 9 anos chegaram lá e disseram: por que você está chorando? Eu acabei de perder minha avó. A gente pode orar por você? Jesus, toca no coração dela, conforta o coração dela no meio do shopping, sem vergonha, sem medo, mas fazendo por quê? Porque eu sou uma carta escrita em corações. Porque eu preciso ter uma postura diferente, uma reputação que exala Cristo. E ela chegou em casa: mãe, liga para o papai em chamada de vídeo, eu quero contar para ele. E ela ligou: Xande, filha, sério papai. Papai, a avó dela era jovem. Tinha até o WhatsApp, ela mostrou o áudio da avó dela. E ela recebeu uma notícia assim no shopping, papai. Uma moça jovem, ela nem imaginava que a avó ia morrer. E a gente orou por ela. Querido, cartas vivas. A nossa postura precisa ser diferente. O que fazemos no nosso secreto, na nossa casa, reflete a Cristo. A sua casa precisa refletir a Cristo. Como? Fazendo o que é certo. Fazendo o que é correto. Eu faço porque existem pessoas que estão lendo os meus atos. Lendo a minha vida, olhando para mim. Pessoas que estão olhando para mim e dizendo: é Deus que ela carrega. E elas verão isso como? Como uma oração no meio do shopping. Com atitudes de injustiça. Mas eu dizendo: eu vou pagar, porque o nome de Jesus precisa ser glorificado. Com atitudes de: eu estou certo, a pessoa me machucou, mas eu sou o primeiro a pedir perdão. Porque o nosso ego não vale mais do que o amor de Cristo gritando através de nós.
Querido, nós temos sido orgulhosos, arrogantes, prepotentes, me desculpa, mas nós temos sido. Pastora, você está me acusando? Não estou dizendo, porque eu encontrei esse orgulho no meu coração. Quando eu achei que o Xande precisava estar aqui, quando eu achei que a gente seja capaz de fazer alguma coisa, eu sondei o íntimo do meu coração. E eu pude perceber que quem faz é o Senhor. Então talvez as suas boas ações estejam escondidas de orgulho, de arrogância, de autossuficiência. Talvez você não consiga pedir perdão, porque você se acha bom demais para isso. Talvez você não consiga pagar aquilo que está errado, que você sabe que você não podia perder esse dinheiro, porque o dinheiro tem sido maior que Cristo na sua vida. Eu, quando coloquei o meu orgulho de lado e resolvi pagar, dei a oportunidade de Deus de fazer, sabe o quê? Me abençoar com aquela semente. Você já pensou que Deus quer te abençoar e fazer algo sobre a sua vida, mas a tua vontade de não largar os betes, de não ceder, o Senhor não encontra em você um coração disposto a isso? Você já pensou que Deus está esperando de você um coração entregue para derramar, só que o seu orgulho não permite? Porque eu não sou abençoado, eu faço tudo certo. Por que as coisas não dão certo? Eu vou para o culto domingo, a minha família é uma família incrível, meus filhos são educados, as minhas contas estão pagas. Por que algumas coisas não acontecem? Exatamente por isso. Porque você se acha bom demais para manter uma vida correta demais. Às vezes nem cabe Jesus nela. Às vezes nem cabe Jesus nela. Estava conversando com um amigo esses dias, ele falou: Má, eu pago as minhas contas, eu tenho meu salário, tudo planilhado, assim como o Rafa estava dizendo aqui. Tá tudo certo, Má, por que as coisas não andam? Falei, porque você está vivendo do que é certo, só da sua necessidade. Você precisa viver da provisão de Deus. Você precisa fazer com que de você transborde, que de você transborde para outros. Não viver da necessidade, eu preciso disso, e você se apega a essa necessidade, você vive agarrado àquilo, porque isso aqui tem cuidado da minha vida. Querido, abre mão, quem tem cuidado da sua vida é o Senhor. É o Senhor. Eu já testemunhei algumas vezes aqui do meu testemunho, tinha um tio que me machucou muito, irmão da minha mãe. Muito, ele batia na minha mãe, na minha frente, ele me machucou muito. Quando eu me converti, Jesus falou para mim, vai lá pedir perdão pro seu tio. O tio que te chutou do carro, que te bateu, que sufocou sua mãe com o travesseiro, porque hoje você conhece Jesus. E eu fui tremendo no carro de medo, porque ele é muito agressivo, muito nervoso. E a minha humanidade dizia, por que eu tenho que ir lá pedir perdão se eu apanhei a vida inteira dele? Por quê? Não é certo, não é justo. Quando eu cheguei lá eu tremia, e eu disse, eu queria te pedir perdão, e ele foi completamente constrangido. Você me pedir perdão? Eu falei, eu quero te pedir perdão, sabe por quê? Porque eu conheci a Cristo, e eu quero te amar como um tio, e eu estou aqui para te pedir perdão. Hoje a gente tem uma amizade maravilhosa. O Senhor restaurou todas as coisas. Quando ele ficou doente no hospital, fui eu e o Xande que fomos orar por ele, porque somos cartas vivas, escritas em corações humanos, dizendo, o Senhor é bom. Você não está aqui levantando uma bandeira da sua vida, você precisa levantar a bandeira de Cristo. Você não está aqui para dizer que você é bom, que você é bem sucedido, que você é inteligente. Você está aqui para dizer que o Senhor é bom, que a glória de Deus transborda através da sua vida. Querido, não dá para brincar de ser crente mais. Não dá para brincar de ser correto mais. Você precisa realmente mergulhar no fundo do seu coração e procurar dentro dele o que ainda te impede de ser parecido com Cristo. Uma vez eu ministrei, eu não lembro quem estava aqui, de 2 prédios lá em Ubatuba. Tem um prédio torto e um prédio reto. Ele cedeu, então a estrutura do prédio ela é torta. Só que se todos os prédios forem tortos, a gente não vai conseguir ver. A hora que você olhar, é um padrão.
Mas porque existem prédios alinhados em volta daquela estrutura, você consegue ver que ele está torto. Nós precisamos ser a estrutura reta, que vai declarar o pecado na vida das pessoas. Não condenar. Não queira ser reto para mostrar que o outro é torto. Não queira ser reto para acusar aquele que é torto. Não queira ser próspero para acusar aquele que ainda não é. Queira ser próspero para que a sua luz aponte ao irmão: eu quero viver essa prosperidade. A sua retidão, a Bíblia diz: esperamos ansiosos pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a manifestação dos filhos de Deus trará luz às trevas, trará retidão ao que está errado. Então aquele prédio só é denunciado como torto porque existem estruturas retas. O seu trabalho, se é um trabalho errado, se a sua postura é reta, você vai o quê? Denunciar o errado? Não, você vai trazer luz ao que está errado. Você vai trazer Jesus ao que está errado. Talvez você é tão certo que as pessoas ficam constrangidas de abrir o coração para você, porque não encontram no seu coração graça e misericórdia. Então elas são constrangidas de abrir o coração, de te dizer: olha os meus erros. Como que eu vou dizer para o Tiago? O Tiago é muito certo, ele é muito reto, não tem coragem de abrir as minhas mazelas, as minhas dificuldades, porque não encontro em você retidão e graça, retidão e misericórdia, apenas retidão, vazia, sem vida. Às vezes uma retidão buscada para ser o quê? Glorificado, exaltado, a você, não a Deus. Você entende, querido, como é complexo? Como é complexo, como uma igreja verdadeiramente baseada na palavra de Deus precisa derramar a graça e o amor de Deus. Cânticos 2, no versículo 15, diz assim: apanhe-se para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Foi isso que eu encontrei em mim. Vinhas floridas e raposinhas querendo contaminar as vinhas. Raposinhas de palavreados, de postura, de falta de comunhão com Deus. Qual é a raposinha que tem dominado as suas vinhas? Querida, sua vinha é florida, você nasceu por um propósito. A sua vinha carrega flor, graça, misericórdia, amor de Deus. Quais são as raposinhas que têm contaminado ela? É como uma caixa d'água. Já dei esse testemunho uma vez. A caixa d'água tem 10.000 litros. Se existe 1 litro sujo, aquela caixa d'água está limpa? E porque 10% de coisas erradas na nossa vida, está tudo bem. Está tudo bem esse pecadinho, esse olhar invejoso, essa falta de confiança em Deus, essa falta de entrega, está tudo bem. Porque 90% é reto, querido, e eu não quero. Eu quero esse lugar de entrega. Eu quero esse lugar do Senhor olhar para mim e dizer: ó, filha amada, perfeita não, mas confessando os meus erros, abrindo meu coração e dizendo aquilo que eu ainda não consigo. Essa semana a gente estava almoçando, eu falei: Xande, deixa eu abrir meu coração com você. De vez em quando você se acha mal? Você tem uns pensamentos que você fala: como que eu penso isso ainda? Ele falou: eu tenho, amor. Eu falei: Xande, porque eu tenho um pensamento muito mal às vezes ainda. Porque eu tenho um pensamento mal, amor, e eu não quero ter esse pensamento. Ele falou: eu também. Porque às vezes eu não tenho paciência. Porque às vezes eu olho e não acredito. São tantos anos com o Senhor, por que eu ainda sou assim? Ele falou: eu também. Só que juntos nós vamos buscar essa santidade, esse lugar de verdade. Você entende, querido? Que tem a ver com mais uma busca do que um lugar que você já está. Eu não estou dizendo de perfeição, não. Sabe, de uma santidade que sufoca? De uma santidade que é imposta com tanta verdade, que você acaba olhando para você e falando: nossa, eu não consigo. Mas é uma santidade apaixonada.
É uma santidade de entrega, é uma santidade que você faz por amor. Sabe, papai e mamãe, sabe aquele amor que você se entrega pelos seus filhos, custe o que custar? É muito maior que isso. É uma entrega verdadeiramente por aquele que nos criou. Quais são as raposinhas, querido? Qual é esse lugar? Muitas vezes o lugar que Deus tem para você é um lugar que não tem aplauso, sabia? Talvez o lugar que Deus tem para você é um lugar que não tem púlpito. É um lugar que a multidão não diz para você ir. A multidão diz crucifica. E você vai na contramão. Talvez o lugar que Deus quer não é um lugar que as pessoas vão olhar e falar, uau. Eu já falei para vocês, quando a gente veio para Curitiba na pandemia, todo mundo dizia, vocês são loucos. Como que vocês vão mudar de estado sem conhecer ninguém? No meio de uma pandemia. Não tem sentido. Vocês estão super bem aqui em Taubaté. O que vocês estão fazendo? Como que abre uma igreja na pandemia? Essa pandemia pode durar 10 anos. Sabe o auge do Covid? Foi quando eu enchi o meu carro e vim para um lugar que eu não conhecia nem a casa que eu ia morar. Era loucura, mas existia uma palavra que pulsava no nosso coração. Era uma pandemia que não se sabia quanto tempo ia durar. Tudo o que ia acontecer, mas existia uma palavra, uma verdade que nos conduzia. Não tenha medo. Não tenha medo, e a gente veio. E hoje a gente olha que o que parecia loucura era Deus. Era Deus, então por isso que você precisa o quê? Não dar ouvidos às raposinhas. Não alimentar ela dentro de você. Porque, querido, o prejuízo de abrir concessões é muito maior do que fazer o que Deus quer. Guarda isso no seu coração. Se você está dizendo que é difícil fazer o que Deus quer, o prejuízo dessa concessão de fazer o que Deus não quer pode ser muito maior. O que é loucura para o mundo é amor e paixão para Deus. Então você está achando, aí, como que eu vou fazer o que Deus está pedindo? Cara, como que eu vou ter coragem de fazer isso? Cuidado, a consequência do pecado é maior. Então não ache que esse lugar que todo mundo está falando, que incrível, você é demais, parabéns, seja o lugar que Deus quer. Muitas vezes Deus quer o lugar que não tem aplauso, que não tem púlpito, mas é um lugar de entrega e paixão para Deus. Nem sempre o que todos estão aplaudindo é o que Deus tem aprovado. Pesado, né? Nem sempre o lugar que você é, cara, que incrível, que sucesso. Meu Deus, olha isso. É o lugar que Deus tem para você. Talvez seja um lugar escondido. Talvez seja um lugar pesado. Talvez seja um lugar que dá medo. Mas é um lugar que Jesus tem te preparado. É um lugar que Jesus tem te moldado. É um lugar desconfortável. É um lugar que dá... será que eu vou conseguir? Mas Deus está ali. Sua reputação no céu e na terra tem sido formada em cartas vivas, amém? Lá em Mateus diz, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus não diz isso ao mundo, ele diz isso para a igreja. Cuidado, muitos virão em meu nome. Ele está dizendo isso para nós que estamos aqui na igreja. Em Êxodo 32, a gente consegue ver as falhas de um líder. As falhas de um líder de dentro da igreja, as falhas de nós dentro da nossa casa, como pessoas que seguem a Deus, que vão ao culto, que lê a palavra, falhas. Se você puder abrir, por favor, em Êxodo 32. Vocês estão felizes? Pesada essa palavra, né? Né, gente? Hoje eu recebi um vídeo de uma amiga aqui da igreja. Você vai para o culto, daí era o Tom e Jerry, eu acho, levando paulada no culto. Falei, gente, assim que as pessoas olham quando eu prego. O Tom banhando, Senhor. Êxodo 32, no versículo 1 diz assim: o povo, ao ver Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Respondeu Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de suas filhas e de seus filhos, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Da igreja, então nós esperamos que o nosso líder faça o que a gente quer que ele faça. Nós esperamos que as pessoas ajam da maneira que a gente quer que elas ajam. E se elas não fizerem, nós vamos tornando, fazendo dentro de nós novos ídolos, novas verdades. Fazendo dentro de nós novos ídolos, novas verdades. E nos contaminamos com isso. Por quê? Porque nós não temos sido atendidos com isso. Por quê? Porque nós não temos sido atendidos. Somos cristãos mimados. Quando na verdade o Senhor só quer obediência, entrega. Então eles andavam com Moisés. E eles dizem: aquele que nos tirou do Egito, ele perde a credibilidade. Aquele pastor que apresentou Jesus para mim, sabe? Sumiu, me largou aqui, ó. Então você começa a fazer o quê? Olhar os seus desejos, te direcionaram a Deus, passam a ser mais ninguém. Por quê? Porque não fizeram aquilo que você queria. Por isso que a família espiritual afia o ferro, afia o diamante. Porque não tem a vez que está moldando a minha vida e a sua vida. Só que um líder despreparado, o que ele faz? Atende a voz do povo. Um pai de família despreparado responde à necessidade da família, não ao propósito. Um empresário despreparado se entrega para a ambição e não para o propósito. Por quê? Porque deixou de ouvir Jesus. E começou a ouvir os seus desejos, as suas vontades, os seus orgulhos, os seus sonhos. Ouvir a multidão que quer o Cristo do seu jeito. Depois disso pede recurso para fazer aquilo que você acha que deve ser feito. Pagam por aquilo que você acha que é a sua vontade. Mostra o resultado, está aqui. Agora faça dessa forma ao bezerro. Adorem ao Senhor. E se é o Senhor que você precisa, você se prostra para aquele bezerro. Se é um cargo que você tanto almeja, a hora que você ganha, você se prostra. Se é dinheiro só que você precisa, o primeiro trabalho errado que aparece, você se prostra. Se é um namoro que você quer, e aquele líder, ou aquele pai, ou aquele marido que tem tentado sustentar a sua casa, você se torna aquela mulher goteira. Ele está tentando buscar Jesus, ele está tentando governar. Mas você quer o quê? Que ele traga luxo. Que ele faça o que deve ser feito. Você se prostra às suas vontades. Qual parte da Bíblia que agrada? É essa parte que eu vou ouvir. Qual parte da Bíblia que eu preciso? É essa parte que eu vou dizer. Eu uso a Bíblia como manual do que me agrada. Então, lá no 17 e 18 diz assim: quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Êxodo 32, 21 diz assim: e perguntou a Arão: o que lhe fez esse povo para que você levasse a tão grande pecado? Olha que forte, querido. Olha essa pergunta. O que fez a sua necessidade ao ponto de você largar tudo e enganar as pessoas, o seu casamento, o seu emprego? O que foi de tão grande que aconteceu que você negociou os princípios de Deus? Líder, o que foi que esse povo falou ao ponto de você ceder e levar eles ao pecado? O que foi que é tão grande, que é maior que a palavra de Deus, que é maior que a vontade de Deus? O que foi? Eu não consigo acreditar. O que foi que está te fazendo? Eu acho que ele olha e fala: cara, me explica. O que eles fizeram para te fazer chegar nesse lugar? Aonde você se perdeu? E é muitas vezes a pergunta de Jesus para nós.
Por que você chegou nesse lugar? Qual era a tamanha ambição, orgulho, falta de relacionamento que te fez ceder? Qual foi? Jesus cobrando o líder, o pastor. O que você tem feito com a igreja de Cristo? Esse é o meu maior temor. Olhar no olho de Jesus um dia e escutar ele dizer o que você fez com a igreja de Cristo. Líder, o que você tem feito com o seu GC? Marido, o que você tem feito com a sua família? Esposa, o que você tem feito com seus filhos? O que você tem feito com a sua empresa? O que você tem feito com o seu trabalho? O que você tem feito com algo precioso que eu te entreguei? O que você tem feito? Pregue a verdade, não negocie. Faça a verdade, não negocie. Ouça Deus, não negocie. Êxodo 32, do 26 ao 29, diz assim: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor? Junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele, declarou também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua esposa, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Querido, pegue a palavra de Deus, seja reto e denuncie o que está torto, denuncie o que está errado, mas tudo isso com misericórdia, com amor. Não tem vínculo diante de Deus. Se você precisa corrigir os seus filhos, não há vínculo, corrija os seus filhos. Se você precisa corrigir o seu liderado, a sua esposa, o seu marido, corrija em amor, não há vínculo. Quando a verdade de Cristo precisa ser falada, não há misericórdia. Você precisa dizer a verdade. Não tem vínculo, não tem aquilo que te agrada. Pregue a verdade. Como que o seu filho sabe o que não pode ser feito? Se você disser para ele o que ele tem que fazer. Se você disser para ele, quando você for na casa das pessoas, não pule no sofá. Quando você for na casa das pessoas, não abra a geladeira. Ele sabe o que é certo. Se você não disser, ele abre a geladeira na sua casa, ele abre a geladeira na casa da avó dele, ele vai abrir a geladeira na casa do vizinho. Porque existem leis para dizer o que é certo e denunciar o que está errado, correto? Mas no reino de Deus, a denúncia não se faz apontando, se faz sendo reto. Você consegue entender agora? Quando você olha para a vida de alguém, essa pessoa não muda. Qual tem sido essa retidão perante essa pessoa? Já olhou para algumas pessoas da sua família, do seu trabalho e fala: não consigo levá-las para a igreja. Qual tem sido a retidão que você tem apresentado a elas? Qual tem sido? Uma retidão que denuncia o pecado delas e faz elas se sentirem envergonhadas? Ou uma retidão que faz elas quererem ter o que você carrega? Você consegue entender a diferença? João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, como Deus. Seja santo como Deus. Só que, querido, nesse momento você está tendo consciência disso. Agora você precisa caminhar em direção a isso. Eu entendo, Jesus. Eu enxergo. Só que você precisa entender o seguinte: você tem um propósito. Existe algo reservado para você que eu não posso cumprir, que a pessoa que você mais ama não pode cumprir, ou talvez a pessoa que você mais admira não pode cumprir. E sem Esther: eu fui escolhida para ser rainha porque eu sou bonita, né? Eu sou bonita, era a minha beleza, eram meus bons modos. Só que você acha: não, eu estou aqui porque eu falo bem, porque eu tenho boas maneiras, porque eu tenho sido uma pessoa próspera. Querido, não, o Senhor tem dado oportunidades para você cumprir um propósito, mas você tem respondido? A sua beleza te faz estar na hora certa, no lugar certo, se tornar rainha e salvar um povo. Então não é por acaso. Para de andar como se as coisas fossem: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é um propósito. Você já se perguntou: qual é o meu propósito?
Para onde eu estou indo? O que eu tenho feito? Porque às vezes nesses desencontros, a gente está fazendo isso aqui, ó, jogando o propósito de Deus fora. Por quê? Porque a gente acha que as coisas têm acontecido pela sua beleza. Ah, foi coincidência. Ah, eu entrei na Poema um dia e gostei e eu tô aqui. É porque é perto da minha casa. A minha vida, as coisas acontecem assim. Querido, para de andar sem propósito. Para de buscar santidade sem propósito. Para de amar as pessoas sem propósito. Você precisa ser uma pessoa intencional. Nossa, pastora, fazer tudo com intenção? Não. Fazer tudo com intenção de glorificar a Deus. Fazer tudo com intenção de ser santo. E hoje Jesus sonda o nosso coração. Jesus está pedindo um conserto das nossas vidas. Não basta ter consciência presente. Olha isso, um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Um pouco de insensatez, um pouco de orgulho, um pouco de soberba, um pouco de um lugar que não é seu, de palavras que não são suas, de falar na hora errada, de falar só o que pensa. O Lê sempre nos corrigiu. Faz 17 anos que eu estou na Poema. Ele sempre fala pra gente que o conselho de vocês seja bíblico, não seja emocionado. Que quando vocês falem o que está na Bíblia, não o que está emocionado. Porque um pouco de insensatez, você pode matar toda a honra e sabedoria construída. É uma raposinha, querido. São pequenos atos, são pequenas falhas, pequenos pensamentos. Sonda o seu coração nessa manhã. Não sai daqui da forma que você entrou. Sonda o íntimo. O que tem me travado de viver o que Deus tem? Porque eu não tenho conseguido sair do lugar. Qual tem sido a minha insensatez? Falar demais? Qual tem sido a minha insensatez? Não ouvir Jesus? Qual tem sido a minha insensatez? Ser orgulhoso demais? Às vezes você não consegue ceder às suas vontades para agradar o outro. Você não faz isso no seu casamento, com seus filhos dentro da sua casa. Como você vai fazer numa igreja, com os irmãos? Como? Se você não é capaz de dar o lugar que você está acostumado a sentar para o irmão e sentar num lugar diferente. Se você não é capaz de um dia guardar o carro na rua para ceder a vaga de estacionamento para alguém que chegou e você falou, pode guardar, eu guardo na rua. Se você não é capaz de se colocar em segundo lugar em nenhum momento para que Deus seja glorificado, você vai matar por um pouquinho de sensatez toda a sabedoria e honra que pode estar sendo construída. Então chegou a hora do quê? De conserto. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Esforcem-se para viver em paz. O que é viver em paz? Sondar o meu coração, sondar a minha casa, os meus costumes, o meu dia a dia, a minha rotina, viver em paz. Eu sou uma pessoa que chego atrasada. Todas as vezes eu estou atrasada para tudo. Faz eu brigar com meu marido, faz os meus filhos chegarem atrasados na escola. Eu preciso mudar a minha rotina, porque eu preciso viver em paz. Se a minha vida financeira é algo que rouba a alegria, eu vou organizar para viver em paz. Se analisa a sua vida. A Malu começou a estudar de manhã esse ano. E nós, todos os dias, à noite, tínhamos mesa, compromissos na igreja. Ela mudou para amanhã, continuamos com os nossos compromissos. O que aconteceu? Um monte de nota baixa. Cheguei em casa, sentei o Xande, não acredito. O que é essas notas da Malu? Falei, também não estou acreditando. Não, vamos tirar não sei o quê, está alguma coisa errada, vamos tirar tela, vamos não sei o quê. Daí a gente sentou e falou, não, vamos consertar a nossa vida. Ela só tem 10, 11 anos.
Eu não posso jogar responsabilidade nela. Eu preciso organizar minha vida e minha rotina. Xande, é o seguinte, a partir de hoje, eu fico em casa. Se tiver compromisso que não tem para mudar, você vai sozinho. A nossa filha não vai pagar pelo nosso desgoverno. Tem coisas que eu quero ir. Tem gente que parece que... Eu falo, cara, se eu não for, esse casal vai morrer. Eles vão se separar, a culpa é minha. Pastora, tem que ser hoje, eu preciso. Nosso casamento está acabando. E eu fico, gente do céu. Mas se eu não cuidar daquilo que Deus me deu, amanhã será minha filha. Amanhã é minha filha que vai estar com o casamento acabado, com a vida acabada. Por quê? Porque eu priorizei por falta de sensatez, por ser insensata. Então muitas vezes eu digo não, porque eu quero abraçar todo mundo, eu quero dar conta de tudo, mas eu preciso cuidar daquilo que o Senhor confiou a mim. E ela dorme no horário, eu renuncio todas as coisas. Várias viagens que o Xande fez, eu recusei as minhas passagens, eu não fui. Eu não tenho ido para Taubaté ver a minha família. Eu ia pelo menos a cada 1 mês e meio, nunca mais fui. A última vez que eu fui foi em abril. Por quê? Porque eu preciso cuidar da minha casa, da igreja, das coisas. E isso requer muito não. Era para eu estar em São Paulo ontem. Passagem paga, tudo pago. Eu disse não, eu preciso ficar, eu preciso pregar, eu preciso cuidar da Malu. Você entende que precisa ter renúncia? Não seria legal viajar para São Paulo, ver os meus amigos, passear, sair um pouco? Estou direto trabalhando muito, mudança, mas não. Xande, não é a hora de eu sair. Eu não vou, eu vou ficar com a Malu, vou ficar com a igreja. Você precisa aprender a dizer não, para dizer sim para aquilo que tem valor. Para dizer sim para Jesus. Qual é o não que você está precisando dar? Qual o posicionamento que você está precisando ter? É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Lá no finalzinho de João 14, 21, diz assim: e eu também os amarei e me revelarei a cada dia, a cada um deles. O Senhor tem anseio para se revelar a nós, a nos amar, fazer. Só que Ele espera que todos que o amam o obedeçam, que todos que o amam renunciem, que todos que o amam transpareçam o Evangelho. E para isso é necessário que o quê? Um novo posicionamento, um novo propósito. Entender o propósito. Existe um propósito, como eu disse, na vida de cada um. Ser santo te aproxima dele. Guarda essa frase. Se você quiser esquecer tudo que eu preguei até agora, mas guarda essa frase. Existe um propósito, e se tornar santo te aproxima dele. Hoje o Senhor te chama para uma manhã de conserto, de santidade, de analisar o seu coração, de ver aquilo que você tem perdido o coração, perdido a voz do Senhor, perdido sua reputação no céu, perdido a sua reputação pelos homens, porque você tem o quê? Feito o que você anseia, feito o que você quer. E hoje é uma manhã de mudar a rota. Dá tempo. Pastora, vou sair daqui até torto. Pelo amor de Deus, você bateu muito hoje. Não é, querido? Eu apanhei muito hoje. Eu tenho apanhado muito. Eu tenho mudado muito a minha rota. Eu tenho negado muito meu eu, minhas vontades, muito, para tentar governar. E eu falho muito ainda. Eu comecei essa pregação contando as minhas falhas para vocês, dizendo da onde ela nasceu. Porque assim como você, eu também estou num processo. Eu também erro, eu também tenho medo. E eu abro as minhas mazelas hoje para encorajar você a abrir as suas. E eu abro as minhas falhas hoje para encorajar você a abrir as suas. Para que haja um conserto perante você e perante Deus. Amém? Você crê nisso? Se o louvor quiser subir. As nossas escolhas diárias precisam ser intencionais. Nossas escolhas diárias precisam ter a intenção do quê? De agradar a Deus. Então, quando eu vou fazer coisas pequenas, buscar a minha filha na escola, ter relacionamento com as pessoas, eu preciso ser intencional.
Porque eu não vivo de qualquer jeito, eu vivo por um propósito. Eu busco ser santo para me aproximar dele. Então, de todas as coisas que eu vivo, que eu coloco as minhas mãos, eu tenho a intenção de ser santo. Só que sabe qual é o problema? Muitas vezes a santidade está o quê? Em bons costumes. A santidade que a gente carrega, ainda mais quem está na igreja há muitos anos. O Rafa, por exemplo, pôde abrir aqui, né, Rafa? A gente teve uma mesa esses dias, ele pôde falar. Uma pessoa que cresceu na igreja. E talvez a religiosidade que carregava, sim, achava o quê? Eu sou santo. E o Rafa testemunhou que tem sido desconstruído, né, Rafa? Desconstruído. Porque tem visto que muitas coisas não era santidade, era religião. Não era santidade, era um bom nome na praça, uma boa reputação. Mas era só julgamento, era insensatez. Então hoje Jesus pontua todas as coisas, nos traz clareza e nos mostra, vamos consertar. Se tem uma coisa que eu fico feliz que eu e o Xande carregamos, nós não temos medo de responder. Não temos medo. Jesus pediu, vamos lá, vai custar, mas nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque não me resta mais nada a não ser agradar a Ele. Então, seja alguém que responde rápido. Jesus está pedindo, faz. Jesus está pedindo, se posiciona. Chega hoje na sua casa com a sua esposa, muda a rotina. Muda, faz uma planilha santa, né, Rafa? Uma planilha santa. Querido, você precisa com o seu dinheiro honrar a Deus, guardar e abençoar pessoas. Se você só honra e guarda e não abençoa, talvez esteja a resposta aí. Talvez você abençoa, você honra e você não guarda dinheiro. Talvez esteja aí. Então, honre a Deus, guarde o dinheiro e abençoe as pessoas. O seu dinheiro precisa ser algo que olha o que nós fizemos nessa igreja. É só o Senhor, gente. É só o Senhor, porque essa igreja tem andado nesse lugar, abençoado as pessoas, guardado o dinheiro e honrado a Deus. A igreja cumpre princípio assim como você. Porque tudo que a gente coloca a mão precisa ser santo. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar e eu quero que assim como o Senhor tem incomodado meu coração, que o Senhor incomode a sua vida também. Por um conserto verdadeiro. Por um conserto genuíno, de acordo com a palavra de Deus. Um conserto que transparece a santidade do Senhor, que alegra o coração de Deus. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo de Deus, eu entrego todas essas famílias, Pai, que estão aqui. Eu entrego a minha família, Senhor, e eu peço que o Senhor venha trazendo santidade às nossas vidas. Entrega verdadeira das nossas vidas ao Senhor, Deus. Que sejamos retos para trazer luz àquilo que está torto. Que sejamos retos para glorificar o Teu nome, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, invade essa igreja. Invade esses corações, Senhor. Invade a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Um anseio por andar certo, um anseio por fazer a Tua vontade, um anseio por ser intencional, um anseio para largar os bets, um anseio para largar o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, a rigidez e um anseio de entregar todas as coisas ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a ser santo. Nos ajuda a vencer o pecado. Nos ajuda a vencer as nossas ambições, as nossas vontades, os sonhos humanos. E viver verdadeiramente glorificando o Senhor. Em busca da eternidade, em busca daquilo que é maior. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor.
Quebra todo pecado, todo vício. Se existem homens, mulheres com algum tipo de vício, eu peço que o Senhor quebre nessa manhã. Se existem pessoas cegas pelo orgulho, que o Senhor abra os olhos, Pai. Se existem pessoas que não estão enxergando por ganância, abre os olhos. Se existem pessoas com dificuldade de pedir perdão, de dar a vez, de sentar na última cadeira para dar o primeiro lugar para outro, quebra isso nessa manhã, Jesus. Se tem casamentos aqui, Pai, cheio de insensatez, de um querendo ser melhor que o outro, nós quebramos isso. Que um dê honra ao outro, que eles andem juntos. Se existem vidas financeiras desordenadas, Pai, nós profetizamos prosperidade, organização. Em nome de Jesus, transforma a vida financeira de muitos aqui, Jesus. Eu profetizo uma prosperidade a partir de um alinhamento santo, Deus. Eu profetizo, Pai, sobre os líderes, misericórdia, graça, um olhar de amor, intencionalidade, Deus. Empresários aqui, que eles ajam de acordo com a Tua vontade, com a Tua misericórdia, não para ganhar mais, para prosperar mais, mas que eles sejam intencionais. Que nós venhamos a amar o Senhor sobre todas as coisas. Que essa igreja glorifique o Teu nome, Pai, pois o Senhor é o principal propósito. O Senhor é o principal propósito. E nos tornar santo, Pai, nos aproximará do Senhor cada dia mais.